Querido amigo e querida amiga internauta, é com grata satisfação que estamos de volta para refletir acerca de mais um capítulo de uma obra espírita. Este é o canal Raciocínios Espíritas e estamos estudando hoje mais um capítulo do livro Vida e Sexo. O livro Vida e Sexo é uma obra psicografada pelo espírito Emmanuel em parceria com o médium Chico Xavier. E no dia de hoje estamos examinando o capítulo 20, capítulo esse intitulado Controle Sexual. Emmanuel, como sempre, nos seus capítulos, cita sempre uma parte, um trecho da obra kardeciana que ele tira como referência, como inspiração básica para o desenvolvimento do conceito, do tema que ele vai abordar no capítulo correspondente. E no capítulo de hoje, ele cita um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item número 4, quando Allan Kardec diz assim: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Ora bem, o trecho de Kardec, que Emmanuel faz referência, é um trecho que fala das causas atuais das aflições, né? Daquilo que nós geramos por incúria, por negligência, por irresponsabilidade nossa, na conduta atual, em razão do nosso livre-arbítrio, né? Utilizando o livre-arbítrio, que é um direito sagrado da criatura. E quantos males que nós ocasionamos em razão do uso irrefletido, desordenado, desajustado do nosso livre-arbítrio. Quantos males que não são karmas, não são débitos de um passado, mas efeito da nossa conduta atual. Quando eu me excedo numa área, muitas vezes eu acabo sofrendo as consequências e os dissabores da própria experiência atual. Então é interessante pensar que Emmanuel está citando esse conceito para falar de controle sexual, portanto falar dessa nossa administração dos impulsos sexuais atuais e que muitas vezes, não bem atendido ou não bem conduzido, gera dissabores atuais que não tem nada a ver com o karma do passado, com o débito do passado, mas um efeito natural da nossa desorganização e da nossa indisciplina na vida atual, gerando excessos, enfermidades e problemas morais e emocionais que poderíamos evitar. O capítulo começa, Emmanuel fazendo uma breve introdução que nós achamos muito interessante, porque ele começa dizendo que na visão dos espíritos, e claro, ele está utilizando também a abordagem, o enfoque dele, na visão do mundo espiritual, a respeito da sexualidade, existem dois grupos de espíritos, que ele chama mundo sexual de evolução primária, e o outro que ele chama do mundo sexual de espíritos amadurecidos e que despertaram para a luz. E aí ele vai dizer que no mundo sexual de evolução primária, os espíritos que compõem esse grupo não estão muito distantes da selva, das manifestações primárias, das manifestações instintivas. Então, a natureza animal, como diz Allan Kardec, predomina sobre a sua natureza espiritual. Eles agem muito mais por instinto do que por raciocínio. Eles ainda têm hábitos muito fortes de um passado irracional, automatista, arraigados em seu modo de viver. E aí Emmanuel vai dizer que esses espíritos precisam ainda das lutas da experiência terrestre e do tempo, da sabedoria do tempo para amadurecer. E conclui dizendo o seguinte: não se pode falar em educação sexual para esses espíritos. É perda de tempo. Para esses espíritos, não se pode falar em educação sexual. Como os instintos predominam,
Na própria vida ainda excessiva e instintiva, eles vão na sensação, no atrito com a matéria, nos relacionamentos com os outros, despertando lentamente o sentimento e a consciência. E quando isso ocorre, aí sim eles entram em uma outra faixa. Mas não se pode perder tempo falando em educação sexual, em disciplina dos impulsos, porque para eles isso é algo que eles nem conseguem compreender. Há espíritos que não conseguem compreender qual é o valor, por exemplo, da pessoa se educar emocionalmente. Aquilo parece uma abstração, numa linguagem popular, parece uma viagem. Você chegar e falar para um espírito desse ainda muito primário, muito endurecido, de educação dos instintos, de equilíbrio das emoções, de moderação nos seus apetites. Isso é algo que é muito distante para eles, é algo que não tem efeito nenhum. Qual é o efeito positivo na vida prática? Para que ele vai se privar dos prazeres que estão ao seu alcance? Para quê? Se eles podem usufruir desses prazeres, para que eles vão evitar? Para eles evitar determinados prazeres é um sofrimento. Kardec diz isso em outros termos, quando fala por exemplo, do religioso, que é só teórico, mas não é sentimento, né? Ou seja, do religioso e do espírita em particular, que entendeu a doutrina, mas a doutrina não faz nele vibrar os sentimentos, não sensibiliza ele não tem vontade de praticar aquilo, acha muito belo, uma maravilha, uma filosofia bonita, mas ainda não se envolve, né? E Kardec vai dizer, neles ainda há uma espécie de atmosfera, de névoa, que dificulta a visão da verdade e o sentimento da verdade. Então, quanta gente costuma dizer, é muito bonito essa proposta espiritual, mas não é ainda a minha. Então, estão em outro nível de consciência. É mais ou menos isso que Emmanuel está citando aqui. Por outro lado, Emmanuel vai dizer, no mundo sexual amadurecido de espíritos, os espíritos despertaram a consciência para o ético e para o antiético. Pelo menos já conseguem discernir o que é certo do que é errado. Já conseguem fazer balanços daquilo que é saudável em detrimento daquilo que não é. Já consegue fazer avaliações a respeito, acerca daquilo que eles querem para as suas vidas, daquilo que eles consideram mais atraente, mais positivo do ponto de vista evolutivo. Então esses indivíduos despertaram para as grandes questões morais, emocionais, eles conseguem ter aquilo que o psicólogo Auspens chamou de um sentido psicológico para viver. Carl Gustav Jung também dizia isso, né? Que no sentido e no significado das coisas que a criatura se engrandece e busca o seu processo de individuação, né? Palavra por ele cunhada para significar esse processo de autodescoberta, de amadurecimento interior, de amadurecimento psíquico, né? Que faz parte da sua teoria na psicologia analítica. Então, nesses espíritos, eles já discernem o que é certo e o que é errado. Ainda que tenham lutas a travar, e tem, o despertar da consciência não os torna isentos das vicissitudes, né, emocionalmente falando. Emocionalmente falando, eles têm conflitos, mas eles já despertaram para o sentido da vida. Isso é, a vida deles não é apenas fisiológica na colocação de Auspensky. Eles têm uma realidade fisiológica que eles atendem, a alimentação, o repouso, a reprodução, o sexo, né? Mas eles não ficam aí. Eles têm necessidade de um sentido psicológico para a vida, né? Fazendo aqui um parêntese, podemos dizer, quantas vezes a gente vê, por exemplo, escritos dizendo quanta coisa que não é necessário para sobreviver, mas sem a qual nós não conseguiríamos viver como vivemos hoje, né? Aquela ideia de que nós não queremos apenas comer, beber e dormir, né? Tem até uma música popular mais ou menos nesse sentido, né? Que a gente não quer só dinheiro, comida, mas a gente quer outras coisas, né? Outras realidades, né? Então, é isso. A amizade, por exemplo. Do ponto de vista prático, material, ninguém vai morrer se não tiver amizade, não tiver amigos. Música, arte, ninguém morre fisicamente falando, porque não ouve música, porque não tem arte. Leitura, cultura, ninguém vai morrer, ninguém morre se não ler um livro a vida inteira, se não tiver acesso à literatura, à cultura. Então essas coisas são desnecessárias para a sobrevivência física, mas são muito importantes, são indispensáveis, e para alguns espíritos mais sensíveis e mais amadurecidos, aquilo dali é indispensável. Então vejamos como essa questão é interessante, né? Como esse conceito é
deveras importante. E a Emmanuel vai dizer que esses espíritos que despertaram para a consciência são espíritos que já se preocupam com a educação dos seus impulsos. Esses espíritos já se preocupam com a educação dos seus impulsos. E aí ele continua dizendo que para esses é que o conceito de controle sexual lhes cai como uma luva. Para esses espíritos, a ideia de controle sexual é indispensável. Eu considero esse capítulo um dos capítulos mais importantes da obra, porque, em verdade, é um conceito-chave que, na verdade, em todos os capítulos, direta ou indiretamente, ele está falando de controle sexual. Controle sexual aqui não é abstinência. Porque quando a gente fala em controle sexual, a pessoa já pensa numa vida celibatária na religião, já pensa numa vida de abstinência, de castidade. Não necessariamente. O controle sexual serve para todas as criaturas solteiras, que precisam de um controle sexual, inclusive precisam de uma vigilância e de uma atenção maior. Nós vamos abordar isso no capítulo sobre celibato, porque como estão numa carência maior, precisam de estar vigilantes para não se exceder e não tombar em situações piores do que, por exemplo, uma vida de relação monogâmica. Mas o controle sexual serve para todas as pessoas, casados, solteiros, aqueles que têm vida religiosa e que têm vocação religiosa para a experiência da castidade sexual e assim por diante. Então, não é algo específico de determinada criatura, né? É para todas as pessoas. Todas as pessoas todos os espíritos estão caminhando para a sublimação sexual. Sublimação sexual não é necessariamente apenas pela via da abstinência. Um casal que se ama e que se mantém vinculado está sublimando a sua sexualidade em expressões de afeto que vão além da experiência da libido, por exemplo. Vão além da experiência sexual inicial, por exemplo. Muitas vezes no início de relacionamentos amorosos, a libido, o fogo do desejo predomina, né? A necessidade de atração, numa permuta magnética, como diz Emmanuel, muito intensa, resulta muitas vezes nessas buscas, nessa intensidade que caracteriza quase sempre os jovens apaixonados, a juventude na sua puberdade, né? E também os adultos de uma maneira geral. Mas as criaturas na monogamia vão se educando sexualmente, vão sublimando as suas forças e vão também treinando outras experiências afetivas para além da experiência puramente sexual. Então, por exemplo, a carícia sexual, libidinal, para o carinho, para a ternura, para o afeto, para a amabilidade, para a afetividade. Tudo isso é trabalhado na experiência também de um casal que vai sublimando, né? Da abordagem sedutora para também a afabilidade, o pegar na mão, o carinho, o abraço, que também são manifestações que estão acionando a libido, mas para um outro plano mais sutil. E que às vezes produz, muitas vezes, uma sensação de equilíbrio, de tranquilidade, de bem-estar. O que é isso? Não precisa do orgasmo apenas para a sensação de tranquilidade e de bem-estar. Também é esse tipo de experiência. Então, o conceito de controle sexual passa por toda a obra. Porque, na verdade, o controle sexual não é repressão, não é recalque, não é negação da sexualidade, é consciência dos próprios impulsos e direcionamento desses impulsos. É educação desses impulsos, né? É sublimação desses impulsos, é saber ter controle sobre si mesmo. Quantos de nós somos controlados pelos impulsos? Né? Somos tomados escravos dos impulsos. Né? Então, é saber dizer não para os impulsos e saber, de alguma forma, controlar a si mesmo. Ou seja, quando é que eu digo sim e quando é que eu digo não. Isso que é o controle. É o controle e a meta, que é um dos conceitos chaves de toda a obra do Espírito Emmanuel, né? E aí ele aborda uma questão que eu acho interessante quando ele especifica a necessidade do controle sexual nas almas que têm um compromisso afetivo. Né? Essas almas têm um compromisso afetivo e é natural que às vezes o passado fale muito forte. Foi o capítulo passado, Amor Livre. Fale muito forte. E como nós falamos no capítulo passado, às vezes essa alma é impelida, é impulsionada para aquilo que Emmanuel chama de aventuras no terreno afetivo. E ele vai falar, ao máximo possível a criatura deve evitar essas aventuras, porque pode derrapar, não
pela sexualidade em si. Nós já abordamos isso no capítulo passado. É claro que uma vida poligâmica pode gerar também na alma que está em educação sexual alguns prejuízos, mas o mais complicado, o mais perigoso, o mais delicado de tudo isso é a repercussão emocional nas almas que são lesadas pelas experiências de aventura no terreno da sexualidade. Na condição de psicoterapeuta, eu vejo às vezes casais que eu atendo, por exemplo, querendo, por exemplo, nos fetiches, sob o pretexto de apimentar a relação sexual, começar com algumas fantasias. Não que a sexualidade não tenha algo de criativo e que a pessoa não possa, de alguma forma, quebrar um pouco a monotonia da rotina através de expressões afetivas inusitadas que fazem parte do casal, sem os excessos, sem os exageros. Isso tudo faz parte da mente, né, que se cansa numa experiência, qualquer experiência que seja repetitiva. É natural. Mas eu vejo, às vezes, na condição de psicoterapeuta, casais que passam, por exemplo, a buscar outras pessoas, a incluir uma terceira pessoa. Vejo mulheres, por exemplo, que são solicitadas pelos seus maridos para uma experiência sexual com uma outra mulher. Vejo também algumas experiências de casal onde há o desejo de incluir um outro homem na relação matrimonial. O meu juízo e o nosso juízo aqui não é um juízo de valor no sentido de condenar. Quem somos nós para condenar e julgar ninguém? Mas o perigo é como essa relação vai ser depois dessa experiência. Eu tenho observado muitas vezes, depois dessa experiência, a relação modificar, a forma do casal se manifestar, os ciúmes que começam a surgir, o conceito, né, o conceito de fidelidade ou de lealdade no casal. Então tudo isso deve ser muito bem observado por causa das lesões na alma. Quantos espíritos magoados no além-túmulo em processo obsessivo, que não era de ódio gratuito, era de afeto magoado, de amor magoado, que ao ser magoado se transformou em ódio. Daí eu me lembro da frase de Emmanuel, né? Em uma outra obra: o ódio é o amor que ficou doente. Então, tudo isso precisamos raciocinar, precisamos pensar, porque o controle sexual, e aí Emmanuel vai dizer, para quem está unido a dois, é necessário ter essa atenção do controle sexual, por conta, não apenas dos prejuízos de uma vida promíscua para a própria alma, no sentido sexual, de ficar indisciplinada, ansiosa, e dos prejuízos psicológicos individuais, mas o mais importante é o débito moral que eu gero para com outra pessoa. E é isso que precisamos evitar ao máximo. Ninguém está livre de experiências dessa ordem, ninguém está isento de derrapar, de cair em um equívoco. Todos nós somos almas enfermas em conserto, como diz Joana de Ângeles, nessa área, mas é necessário, portanto, ter essa prudência, essa atenção para isso, a fim de que possamos... E aí, Emmanuel continua dizendo, não estamos falando aqui num vínculo a dois que seja indissolúvel e que não possa, de alguma forma, se refazer. O que Emmanuel está aqui chamando a atenção é a experiência de duplicidade relacional, a experiência extraconjugal, a experiência da promiscuidade que nós devemos evitar em função dos sentimentos que podemos gerar na alma alheia, em forma de mágoa, que nós podemos evitar. E aí Emmanuel continua num conceito muito interessante, porque no final da obra ele vai dizer assim, ou melhor, no final do capítulo, ele vai dizer mais ou menos assim: no entanto, é necessário considerar que muitas vezes, quando um dos dois no casamento derrapa para uma situação que não seja ideal, às vezes até para uma experiência de aventura na área afetiva, muitas vezes a compreensão humana vai, num raciocínio linear, estabelecer que aquela é a alma errada e essa é a vítima. Mas Emmanuel vai dizer que em muitas situações, aquele que derrapou não derrapou a sós. E que muitas vezes o parceiro também fez por onde? Não estamos aqui justificando o adultério, não estamos aqui justificando a traição na experiência matrimonial, mas esse é um terreno muito delicado. Aliás, Emmanuel falou isso numa época que hoje é um dos temas mais complexos em psicologia, por exemplo, em terapia de família, em terapia sistêmica, né? A vida, a experiência conjugal. É um tema muito complexo, é um tema sistêmico que não dá para ser explicado em poucas palavras, porque muitas vezes não é que estamos concordando, e não estamos, em qualquer experiência, o ideal é evitar a falta de lealdade,
na vinculação, mas quantas vezes o parceiro que foi lesado, entre aspas, empurrou aquela alma para uma experiência malograda e que ele não teve condição, resistência e estrutura emocional para aguentar. Eu vejo, às vezes, mulheres, por um ideal religioso, por um ideal social ou por um outro momento de vida, muitas vezes se desinteressarem completamente pela vida a dois, pela vida íntima, pela vida de relação íntima, e às vezes impor isso na experiência matrimonial. Nós não sabemos se o outro, o marido, eu estou falando do marido, mas pode ser o contrário também, existem outras experiências, existe também a experiência do marido optar e da mulher ficar nessa condição, mas impor ao outro um celibato compulsório, uma abstinência obrigatória. Nós não sabemos se o outro vai ter condição emocional de suportar. Esse é o caso, esse é o ponto. Conheço pessoas que surtam psiquiatricamente, porque não tem temperamento. Conheço uma pessoa que inclusive passou por uma experiência psicoterápica comigo, que ele surtava na madrugada, e às vezes não aguentando, porque a companheira tinha uma outra mentalidade e queria, de alguma forma, cessar com a vida sexual. Não é que a mulher ou o homem sejam obrigados a atender sexualmente o parceiro 24 horas, ou de 12 em 12 horas, ou de 40 em 48 horas. Não é isso. Não estamos falando de um ritual, de uma rotina, de uma obrigatoriedade. Não é isso. Mas ela optou por cessar completamente. E ele não tinha temperamento. Em alguns momentos, de madrugada, ele acordava enlouquecido, tomando medicações para conseguir dormir e, às vezes, pela madrugada, apelava para a prostituição, saindo às escondidas de casa para aventuras com garotas de programa. Então vejamos que é uma experiência muito delicada, que não dá para ser resumida. Eu não estou aqui estabelecendo que isso é certo e que a outra pessoa é só... Não, não é isso. Mas nós não temos ideia da estrutura de cada um. Tem pessoas que não têm condição emocional e até orgânica de aguentar, por exemplo, uma abstinência por completo. Pior ainda, uma abstinência que é imposta pelo outro. Então vejamos como a questão é delicada. Emmanuel coloca isso de uma maneira muito sutil. Vejamos como ele coloca isso de uma maneira muito sutil no final do capítulo. Ele diz assim: considerado o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos compromissos assumidos, o culpado único da ruptura na ligação afetiva, mas igualmente o companheiro ou a companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Então vejamos que o problema é muito delicado, é mais delicado do que nós imaginamos, tem a ver com uma série... Por isso que hoje em psicologia de casal, em psicoterapia de casal, nós não falamos em um algoz e uma vítima, não existe isso. Via de regra, com algumas exceções, quando é uma coisa clara, patológica, mas via de regra, muitas vezes o adoecimento na relação e essas experiências têm a ver com uma vida dupla, ou seja, com a responsabilidade dupla, com a experiência a dois, onde ambos são responsáveis por aquela ocorrência. Então, temos que ter muito cuidado nessa análise. Para concluir, eu me recordo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, em determinado momento, ele despertou para o controle sexual. Alguns biógrafos dizem que ele tinha muita virilidade e muito impulso, né? Tinha muita masculinidade. E ele, ao despertar para o controle e a continência sexual, é claro que era uma cultura oriental, uma cultura dele de hinduísta, ele começou a acreditar que era necessário conter por completo a experiência sexual para poder direcionar a chamada Kundalini, a energia sexual, na direção do seu idealismo, né? Da sua obra, da sua missão idealista da não violência. E ele achou que quanto mais ele se abstivesse, quanto mais ele renunciasse
ao sexo, mais energia ele teria para a experiência da sua missão da não violência. E foi isso que ele fez. Em determinado momento, ele chamou a esposa e comunicou a ela que ele estava decidindo, a partir de então, uma vida de castidade completa, de castidade sexual. E comunicou isso à esposa e disse a ela: eu estou optando por isso porque acredito na minha mentalidade, é uma mentalidade oriental. Estamos fazendo esse parênteses, não quer dizer que é necessariamente a verdade absoluta e que a gente deve aplicar em todos os contextos, mas é porque ele acreditava dessa forma, era a mentalidade dele, do Oriente, e ele dizia: eu estou optando por isso, por esse caminho, mas eu não tenho o direito de obrigar você a viver essa mesma experiência. Você é jovem, você é muito jovem ainda, tem toda uma vida pela frente, você tem o direito de se consociar com outra pessoa, de optar por uma outra experiência e ser feliz. Por isso, eu a partir de agora estou liberando você para que você possa ser livre, feliz e viver sua satisfação como ser humano, que aliás é direito sagrado de todo ser humano. Eu não tenho o direito de aprisionar você a mim numa abstinência que é minha, não sua. E para surpresa, ela disse que optaria também por amor a ele, porque o amor que ela tinha a ele era maior do que o desejo sexual. E assim o fez. Mas aquilo gerou uma reação, porque Gandhi, ele divulgava e ele fazia uma espécie de mensagem, de apologia para essa continência sexual, inclusive entre os seus seguidores, né? Ele costumava fazer uma propaganda em relação a esses votos de abstinência, o que gerou algumas reações. Nem todo mundo aceitava, nem todo mundo concordava. É claro que ele respeitava, ele não estava impondo isso, mas em alguns momentos no ashram que ele estabeleceu, ele fez um ashram para aqueles que queriam segui-lo e dividiu o ashram numa ala masculina e numa ala feminina. E um dos seus biógrafos mais recentes escreveu dizendo que, isso é inclusive um dado algo recente a respeito de Gandhi, escreveu dizendo que ele, para provar àqueles que contestavam veemente que era impossível a continência sexual, o controle absoluto sexual, para provar isso, ele resolveu, de uma maneira muito contundente, bastante enfática, ele resolveu fazer a experiência e mostrar que era possível. Ele ia dormir com uma série de testemunhas, inclusive mulheres, dormir no ashram feminino, se despia por completo e deitava completamente nu no ashram feminino, ali entre mulheres, inclusive mulheres jovens, mulheres muito mais novas que ele, para ficar ali e demonstrar durante a noite que ele não tomava iniciativa e não abordava nenhuma mulher ao seu redor, não, na expressão mais popular, não atacava nenhuma mulher ao seu redor, e assim permaneceu, demonstrando que era possível o controle do sexo por intermédio do uso da mente. É óbvio que aqui nós estamos colocando essa experiência como sendo uma experiência de sugerir isso para todo mundo. É óbvio, nós estamos falando de Mahatma Gandhi, mas ele quis demonstrar que isso é possível caso a pessoa se decida domar e se controlar, não para dizer não à sexualidade ou qualquer tipo de prazer humano, mas para dizer quem é que manda, se é o corpo ou se é o espírito. Experiência análoga fazem aqueles que jejuam. O jejum, do ponto de vista espírita, não tem nenhuma importância, porque, moralmente falando, não vai mudar ninguém. Mas, simbolicamente, alguns religiosos acham que o jejum é uma espécie de recado que o indivíduo dá para ele mesmo e para o corpo. Na seguinte expressão: se eu consigo dizer não ao alimento que eu muito gosto, eu estou conseguindo dizer não para mim, para o meu ego, eu consigo ter controle de tudo. Eu consigo ter controle da minha raiva, eu consigo dizer não à minha raiva, à minha cólera, à minha agressividade, aos meus impulsos.